Primeira pergunta, pastor Bruno Anderson. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? Qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Amém, cara. Fiquei muito feliz, sabe, pelas essas perguntas que você elaborou aí, e já começar a falar sobre essa loucura, né, que é a divergência teológica, que hoje é muito real no nosso meio, né? A gente vê, infelizmente, uma galera aí, desculpa a palavra, mas muitas vezes viajando na maionese, né, cara? Porque, o Fabrício, eu acredito, cara, num evangelho tão simples, mano, sabe? Jesus, ele era tão simples. E aí a gente vê, eu fiz teologia, né? Mas eu não gosto nem de, você é teólogo. Não, não sou não, cara. Eu sou um servo de Jesus, né? Porque eu fiz teologia por um único motivo. Eu amo conhecer, eu amo ter conhecimento, né? Mas eu não fiz teologia para poder entrar em discussões que não leva a nada, né? Como o próprio apóstolo Paulo, ele vai ensinar para o seu filho na fé, Timóteo, que, cara, ele fala assim, ó, Timóteo, faz o seguinte, cara, vai ter uma galera aí que vai começar a discutir um monte de coisa, mas não entre nesse assunto, cara. Não mergulhe nisso, porque isso não vai dar em nada, Vai né? distorcer um monte de coisa que eu falei. A galera vai fazer um monte de besteira aí. Então não entra nisso, né? Então a gente já começa, cara, a entender que existem certas discussões que não vai levar para lugar nenhum. Aí fala, cara, as divergências teológicas, teologia. Primeiro, o que é teologia? Né? A gente já tem que começar nesse pressuposto, né? Primeiro, teologia não foi nem criado com uma visão cristocêntrica, uma visão dos cristãos, né? E isso tem origem, se eu não me engano, lá na filosofia, lá na Grécia, né? E você pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas a gente já Mesmo começa. se falar besteira, eu não vou corrigir, porque vai pro ar, sim. Tô brincando. Não, é isso mesmo. Foi lá na época de Platão, de Aristóteles, com esses cabras aí. Então, e aí a gente já começa por aí. Não tem esse negócio, a gente vai estudar Deus. Primeiro, estudar Deus? Como? Como se estuda Deus, né? Em Jó vai falar algo muito interessante, vai falar assim: sabes tu como Deus opera? Então não tem como você colocar num quadradinho e dizer que Deus vai operar somente daquela forma, né? Como eu falei para você, Fabrício, na minha vida, cara, o meu testemunho, Deus operou de uma forma muito doida, totalmente contrário do que muitos pregam por aí. Que você precisa vir para a igreja, é na igreja que você tem que aceitar Jesus, não sei o quê. Você vai levantar sua mãozinha, você vai fazer uma confissão e tal, e aí você aceitou Jesus, aí vai vir uma varinha de condão na sua cabeça, você vai se tornar uma nova pessoa. Não, cara, na minha vida não foi assim, mano. Mas não é assim que funciona? Então não é assim. Então, assim, mas a galera quer estabelecer teorias e processos e um monte de coisa que não, me perdoe, mas não vai levar a lugar nenhum, Leva entendeu? sim, leva sim. Ó. Vai levar a um lugar de manipulação, a um lugar de que você precisa obedecer cegamente, né? Mas se a gente for olhar para o Evangelho, para aquilo que Jesus estabeleceu, é totalmente o contrário, né? A Bíblia vai falar lá em Gálatas: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mano, é surreal como a gente ainda vê pessoas presas a teorias, a uma discussão teológica que, para mim, só aprisiona, não, não tem um efeito real na vida do ser humano. Como eu falei, eu estudei teologia para ter conhecimento, para conhecer sobre a história da igreja, para me aprofundar ainda mais naquilo que hoje eu decidi fazer da minha vida. Hoje a minha vida é do reino, hoje a minha vida é das pessoas, hoje a minha vida é da igreja. Então, eu acredito que
o conhecimento teológico, ele é genuíno, mas dentro dessas discussões, eu acho que não vai levar a lugar nenhum, né? Até então, porque se levasse a algum lugar, a gente já estaria muito melhor como igreja, né? E hoje eu tenho uma visão. Eu sou muito assim, sabe, Fabrício? Eu ouvi um dia de um amigo falando assim, mano, eu quero ser uma agulha e uma linha que vai costurar o véu da noiva e que não vai rasgá-lo, sabe? Então, assim, eu prefiro acreditar na igreja que Jesus estabeleceu, que essa é incorruptível, essa é a igreja que ele vai buscar, essa é a igreja que ele morreu por ela, sabe? Do que alguns lugares que dizem que é a igreja, mas que são apenas instituições religiosas e cada um vai prestar conta daquilo que está fazendo, né? Então você já consegue, já falou tanto da divergência quanto da importância da teologia. Beleza? É isso? Porque assim, eu acredito que essas divergências, a gente pode até pensar diferente, sabe? Uhum. E eu acho que a diversidade do pensamento, ela é incrível, né? Até porque eu acredito que a igreja, ela é formada por pessoas diferentes, não por pessoas iguais, né? Tanto isso é tão incrível que vai começar lá em Gênesis. A Bíblia fala que Deus coloca o homem lá, cria o homem. Só que é interessante que tudo que Deus fazia, no final, a Bíblia fala assim, viu Deus que era bom, né? Só que chega um momento que Deus olha para tudo aquilo e a Bíblia fala lá no capítulo 2, não é bom. Então, Fabrício, o que que Deus está vendo agora, diante de tudo que ele estava fazendo, que era bom, o que que ele está vendo agora que não é bom? Aí a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só, né? E aí Deus cria a mulher, um ser totalmente diferente do homem, né? Uhum. E um dia eu vi algo que marcou a minha história, assim, a minha vida, porque eu achei isso muito incrível. Porque a partir do momento que um ser, dois seres diferentes, eles se unem, Deus dá a mesma capacidade para aqueles seres que ele criou para poder criar um ser humano também. Uhum. É por isso que numa relação homoafetiva não se cria nada, né? É por isso que só se cria numa relação entre os diferentes. E a igreja também tem esse papel, né? Para mim, uma igreja completa, num sentido, é uma igreja que flui nos cinco dons, né? Então, você vai ver, se você conversar com um profeta, ele vai ter um pensamento. Se você conversar com o evangelista, ele vai ter um pensamento. Se você conversar com um cara que tem um dom apostólico, ele vai ter um pensamento. E assim, quem é que está certo? Todos, Todos estão certos, mano. se estiverem trabalhando em unidade, cada um no seu quadrado, estão todos certos. É isso, sabe? É isso. Então, assim, lá na Real Amor mesmo, cara, eu tenho pessoas que têm uma linha mais pro arminiano, outra pro calvinista. E uma coisa que eu tenho falado com a galera, beleza, cara. Se você acredita na eleição, se você não acredita e tal, amém. Mas a gente tem algo que converge para um caminho só, né? Nós temos uma única fé. Jesus, ele é o nosso Senhor. Amém? Então, assim, se a gente tem se a gente tem estabelecido isso, a gente vai conseguir caminhar independente dos pensamentos serem diferentes, né? Então, eu acredito que as divergências teológicas, ela tem algo saudável desde que Não a causa gente, divisão. a gente vá para o mesmo caminho. Sim, É isso. top. Só queria fazer um adendo, porque você é um dos poucos que concorda que a teologia não é estudo de Deus. Eu também discordo. Porque naquela época lá dos filósofos, sim, eles estudavam aqueles deuses pagãos que eles tinham, porque era algo palpável, algo que eles colocavam características para um, ações para outros, outro fazia tal coisa, cada um tinha os seus atributos ali. Então eles estudavam isso que eles mesmos criaram, ou receberam de alguma outra tradição, ok?
Só que chega naquele Deus desconhecido que Paulo fala lá no Areópago para esses caras, esse É. Deus desconhecido não se estuda, tá? Então, o termo teologia, ela caiu nessa secularização de que é estudo de Deus, e eu acho que foi aí que a arrogância do homem começou a entrar. Aonde o homem acha que ele pode conhecer a Deus estudando Deus. Não, você pode, através da teologia, que eu não concordo também com o termo, de conhecer e entender aquilo que Deus deixou-se e permitiu-se entender através da revelação que ele deu daquilo que ele é. Ele revelou um pouquinho dele. Isso é tão poderoso, o Fabrício, que você está falando, cara. Se a gente for colocar aí na história, eu acredito que um dos maiores teólogos, ou talvez o maior, se a gente for ir para essa linha, para esse viés, foi o próprio apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Gálatas 1:2, ele fala assim, olha, tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi, eu não aprendi com homem algum, mas eu Uhum. aprendi mediante a revelação de Jesus. Sim, sim, Mano, isso é sobrenatural, porque é sim. sobre isso, é sobre revelação, Acabou. entendeu? Então, assim, Revelação e relação. é, ótimo, perfeito. Revelação e relação. Só que na academia, tiraram a revelação, tiraram a relação e colocou o quê? O humanismo, o hedonismo. Eu creio desta forma. Não, você não crê dessa forma. Você tinha que se submeter. Deus revelou isso, é sobre esta revelação que eu tenho que caminhar. Beleza? Aí até aí tudo bem. É Só sobre que. o, Pode falar. pode falar. Não, o senhor é pastor aqui, pode falar. É sobre o fundamento, né, É. cara? É sobre o fundamento. É, eu tenho algo no meu coração que a gente conversa muito, tem alguns amigos, e teve um dia num desses devaneios aí que a gente sempre tem, a gente começou a pensar em algo, cara. Porque a gente vive numa geração que quer ter opinião sobre tudo, né? E que quer ter razão sobre tudo. E o problema da teologia dessa galera é justamente isso. A minha opinião é a mais importante. A minha opinião é a certa, né? E aí, dentro desse devaneio que a gente teve, a gente começou a trabalhar algo que eu queria falar para você. Por exemplo, se a gente está sentado aqui à mesa hoje, eu e você começar a colocar a sua opinião e eu colocar a minha opinião também, e se eu tiver que decidir entre a minha opinião e a sua opinião, qual é a opinião que você acha que eu vou escolher? A minha, claro, óbvio, entendeu? Então, quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente fala do reino, então que tal a gente deixar a nossa opinião de lado e a gente trazer fundamentos bíblicos para a mesa? Sim. Porque dentro de um fundamento já não existe mais a sua opinião nem a minha opinião. Já está estabelecido, já está decretado. E se a gente está dentro desse reino, aonde existe um rei, e é Hum, ele que governa, é hum, ele que manda, hum. acabou. Irmão, a minha opinião não vale de nada diante de um fundamento que já está estabelecido. E eu não sou contra o estudo, viu, gente? Nem Eu eu, sou imagina. contra como tem sido colocado na academia. Por quê? Tem pessoas que acham que é teólogo quem vai para a academia. Não, quem vai para a academia são pessoas que já são teólogas, mas querem se aprofundar. Porém, chega lá, acaba se perdendo. Não sou contra, tá? Agora, uma coisa que você falou aí a respeito da não, mas tem que se submeter, vem o teu reino e tal. Nós precisamos voltar para os púlpitos e fazer a pregação do apelo 2.0. Foi feito apelo para algumas pessoas de forma errada. Temos que explicar o que é entregar a vida para Jesus, seguir a Jesus e ensinar direitinho para ver se a pessoa vai querer realmente continuar no caminho ou não. Por quê? Se veio o reino dele, tem que ser as regras de quem? Dele, Se a minha vida foi dada a ele, tem que ser do jeito de quem? dele. Então, a gente só precisa reformular aí o apelo porque foi feito errado lá atrás. Mas, se a gente ficar aqui, ainda vai ficar as 2 horas da entrevista só na primeira pergunta. Eu não lembro quando eu fiz apelo na Real Amor. Porque eu acredito que a palavra basta, mano. Então, se eu prego a verdade, se eu estou num local aonde eu creio que o Espírito Santo está ali convencendo as pessoas,
não é uma oratória emocional que vai fazer com que uma pessoa levante a mão e fale, ah, eu estou aceitando Jesus. Desta maneira que você está colocando de forma emocional e no sentido de imposição e dominação, eu também discordo. Mas é É. um fundamento bíblico que a pessoa tenha que confessar, tanto na boca e entender no coração o que está rolando, né? Sim. Mas isso ficou lá para trás. É. Mas vamos lá para a nossa segunda pergunta.